Os quatro Evangelhos. Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 17. E Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4. Palavras de Jesus destinadas a servir de transição, relativas ao perdão e ao esquecimento das injúrias e das ofensas, os quais, segundo ele o proclamou, devem ser absolutos e sem condição. Mateus. Se contra ti pecou o teu irmão, vai e o repreende, mas a sós com ele. Se te atender, tê-lo-ás ganhado. Se, porém, não te atender, faze-te acompanhar de uma ou duas pessoas, a fim de que tudo seja confirmado pela autoridade de 2 ou 3 testemunhas. Se também não as atender, comunica-o à igreja. E se também a igreja ele não atender, trata-o como gentio publicano. Lucas. Tende cuidado convosco. Se contra ti pecou o teu irmão, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti ele pecar 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia te procurar para dizer, eu me arrependo, perdoa-lhe. Se tiverdes de fazer a algum de vossos irmãos qualquer reproche, esforçai-vos porque ele se corrija, dizendo-lhe brandas e persuasivas palavras. Jesus, falando aos judeus, usava de uma linguagem que lhes era adequada. Jamais atacava bruscamente os hábitos desse povo rixento e rancoroso. Tal a razão porque os concitava a recorrer a testemunhas e depois ao julgamento da igreja, nos seus ajustes de contas. Hoje, porém, o Mestre, por nosso intermédio, vos diz: apagai a falta do vosso irmão por todos os modos possíveis. Esforçai-vos para que ele se reconheça culpado, falando-lhe a sós. Se persistir, se mostrar insensível às vossas advertências, tomai por testemunhas da sua obstinação os bons espíritos que velam por todos. Chamai-os em vosso auxílio, para que vos reconduzam à paz e à concórdia. Evitai tornar público o erro de vosso irmão, submetendo-o ao juízo da igreja. Antes de tudo, tendes a certeza de estardes perfeitamente limpos da falta que, cometida pelo vosso irmão, vos ofendeu? Tendes a certeza de que jamais a provocastes ou incentivastes, de que jamais, pela vossa impaciência, pela vossa aspereza, pela vossa má vontade, ostensiva ou oculta, fostes causa de que o vosso irmão cada vez se transviasse mais, em lugar de emendar-se? Quando lhe falastes, porventura, o fizeste com toda a doçura, com toda a delicadeza indispensáveis para que a sua suscetibilidade, o seu orgulho, ou mesmo a sua vergonha, não fossem despertados? Empregastes todos os possíveis esforços para que ele não corasse em face de si mesmo? E se não procedestes assim, não receais ser, a vosso turno, julgados pelos juízes que fostes procurar para julgar o vosso irmão? Ó bem-amados, escutai o que vos dizemos, a mandado daquele que deu aos homens esse ensinamento. Progredistes, vossos sentimentos também têm que progredir. Perdoai, portanto, com sinceridade a ofensa recebida, ocultando-a dos estranhos, para que o vosso irmão não se vexe, e eu,
por minha vez, vos perdoarei, do mesmo modo porque houverdes perdoado. Que sentido atribuía Jesus à expressão igreja, que se pode ler no versículo 17 de Mateus? Tendo-se em vista os tempos hebraicos e referindo-se aos hebreus, ele, por este termo, designava os homens esclarecidos, que tinham as mesmas crenças. Com relação aos tempos evangélicos e aos que se seguiram até os vossos dias, designava uma assembleia de cristãos. Com referência a todos os homens, indicava os esclarecidos pelas mesmas crenças. Nesta frase desse mesmo versículo 17, e se também a igreja ele não atender, considera o gentio e publicano. Que sentido se deve atribuir à expressão gentio e publicano? Esses termos foram usados na acepção de homem desprezível, que todos votam ao esquecimento. Eram vingativos aqueles a quem Jesus falava. Portanto, conseguir que eles esquecessem e desprezassem as injúrias, esquecendo e desprezando os que injuriavam, já representava uma conquista imensa. Será ao mesmo tempo cristão e espírita, no interesse de um irmão, sujeitá-lo com o fito de fazê-lo emendar-se à prova de ser primeiramente admoestado com brandura e em segredo, de ser depois, se resistir, censurado diante de testemunhas, e de finalmente, se ainda não atender, ser levado à presença da igreja, isto é, de uma assembleia de verdadeiros cristãos, de verdadeiros espíritas? Ou será preferível, uma vez que ele nada queira ouvir em segredo, deixá-lo entregue à cegueira, ao orgulho, à cobiça, ao ódio, deixá-lo fora da linha de suas provações, no estado de gentio e de publicano? Não esqueçais que cada um tem seu fardo a carregar. Não tenteis tirar publicamente a palha do vosso irmão, a palha do olho do vosso irmão. Se assim procederdes, em vez de o levardes a emendar-se, vos arriscais a fazer que no fundo do seu coração se gere um ressentimento, que lhe será muito pior do que a ofensa que contra vós haja cometido. E nesse caso, bem deveis compreendê-lo. Seríeis responsáveis pela tempestade que fizesseis desencadear-se no seu íntimo. Não vos equivoqueis relativamente às obrigações em que vos achais uns para com os outros. Deveis estender-vos reciprocamente as mãos. Nenhum, porém, deve querer levantar o outro com violência. Sustentai-vos uns aos outros, mas não vos afronteis mutuamente. Assim, pois, evitai sempre tornar públicos os erros de vossos irmãos, para que eles não corem publicamente, não se envergonhem. Do contrário, levá-los-eis antes de tudo a ocultá-los a si próprios, impelidos pelo instinto humano, e desse modo os fareis embrenhar-se mais a fundo ainda pelo mau caminho. Uma palavra branda, uma observação amistosa, feita sem testemunhas, quase sempre conseguirá mais do que todas as censuras que lhe dirigirdes, sobretudo se as formulardes publicamente. Se a vossa tentativa se malograr, que é o que tereis perdido? Foram vãos os vossos esforços, mas não deram resultado contrário ao que desejáveis. Não sereis responsáveis por se haver o vosso irmão obstinado no mal. Estendei-vos as mãos com brandura. Amparai-vos, mas não vos erijais em juízes uns dos outros. Não forceis ninguém a comparecer diante do aerópago. Mas não há, entre os nossos contemporâneos,
Homens que, entregues a si mesmos, jamais voltarão para a verdade e para o bem, e que, no entanto, voltariam se lhes aplicasse o processo indicado por Jesus aos Hebreus, segundo os versículos 15, 16 e 17? Não, com relação a esses, o objetivo não seria alcançado. O tempo e os guias de cada um fazem a sua obra. O julgamento coletivo, esse nada obteria dessas naturezas orgulhosas e vingativas. Ao contrário, iria despertar no fundo dos seus corações uma raiva surda que os minaria. Suas provas se tornariam mais eficazes? Não é melhor, atento o interesse comum, esperar a persuasão os ganhe do que a impor? Dar-se-á conheçais tão pouco os homens que os julgueis capazes de se submeterem sinceramente ao modo de ver de uma maioria? Não. Os que, forçados pela voz pública, se confessam culpados, amaldiçoam de todo o coração os acusadores e os juízes que os obrigaram a corar de vergonha diante de todos. Resultará daí que as provações se lhes tornem mais proveitosas? Indulgência, perdão, esquecimento. Eis o juízo de Deus. Quais o sentido e o alcance destas palavras de Jesus em Lucas, versículos 3 e 4? Tende cuidado convosco. Se contra ti pecou o teu irmão, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti ele pecar 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia te procurar para dizer, eu me arrependo, perdoa-lhe. Não deveis jamais guardar prevenção contra um irmão vosso. Nunca, cedendo a um rancor que em certos casos, do ponto de vista humano, pode parecer legítimo, vos arrisqueis a recalcar para o fundo do coração daquele que vos ofendeu o seu sincero arrependimento. Aliás, já se não vos disse que sereis julgados como houverdes julgado, que se vos fará exatamente como houverdes feito aos outros? Nunca ouvideis que frequentemente não 7 vezes no dia, mas 70 vezes 7 ofendeis a majestade divina? Transgredis suas leis e tentais subtrair-vos à ação destas? Usai, pois, para com os vossos irmãos, da benevolência de que tanta necessidade tendes, e dizei com sinceridade ao Senhor, perdoai as minhas ofensas como perdoo as ofensas de meus irmãos. Por estas palavras dos versículos 3 e 4 de Lucas, se ele se arrepender, será lícito entender-se que o ofendido, em cujo coração deve o perdão sempre está, nada tenha que declarar ao ofensor que não se arrependa, isto é, que no tocante à ofensa persiste no seu orgulho e na sua cegueira? Ninguém é obrigado a lançar em rosto ao seu ofensor um perdão com que ele pouco se importa. O que cumpre ao ofendido é tê-lo no coração, pronto a lhe dar expansão, quando o ofensor se mostre arrependido. Que se deve agora pensar e fazer destas palavras ditas aos Hebreus? Não odeies de coração ao teu irmão, mas repreende-o publicamente, a fim de que não fiques em pecado contra ele. Em Levítico 19, versículo 17. A revelação e os conselhos eram adequados à época. Na sua brandura, a lei do perdão se revestia de muita dureza, como todas as leis aplicadas ao povo hebreu. Tinha o seu lado caritativo, prescrevendo aos homens que se repreendessem publicamente pelas faltas em que perseverassem, depois de admoestados em particular. Obrigando-os a se acautelarem dessa humilhação, ela os tornava mais acessíveis aos esforços dos que se empenhavam por melhorá-los. A disciplina e o temor eram mais duros do que hoje, pela razão de que se tratava de atuar sobre caracteres violentos, atrasados, orgulhosos e vingativos.
Ainda agora vos dizemos: repreende teu irmão pelas faltas que cometa, e que cheguem ao teu conhecimento, porquanto podes esclarecê-lo a respeito de um erro, filho da ignorância. Podes detê-lo quando ainda se ache no alto de um declive forte, pelo qual, se inconsideradamente nele se aventurar, rolará, talvez, até ao fundo do abismo. Mas que teus conselhos sejam fraternos, dados em segredo e, quando possível, de modo indireto, a fim de que não o humilhes e não o impeças, o que pode suceder de aproveitar do teu conselho por efeito de revolta do seu orgulho. Sê, pois, cauteloso e brando. Corrige os erros acariciando. Nunca o faças empunhando o látego. Como conciliar as palavras que acabais de ditar mediunicamente com a dos versículos 15, 16 e 17 de Mateus? Não vedes que era indispensável um laço para ligar a antiga lei à nova? Poderiam acaso os homens romper de súbito com suas ideias, suas crenças, seus preconceitos, suas tradições? Jesus falou aos daquela época numa linguagem que eles pudessem compreender. Era o plano inclinado por onde escorregariam para esta moral tão doce e tão sempre cheia de perdão. Confrontai o que vos acabamos de dizer e as palavras a que aludis com a parábola da mulher adúltera. Verificai, sondando os vossos corações, se ao repreenderdes vosso irmão, não merecíeis também ser repreendidos? E neste caso, como sempre, aplicai-vos esta sentença: fazei aos outros o que quiserdes que os outros vos façam. Graças a Deus.